Olá, sou o doutor Antônio Martins, estou aqui mais uma vez agradecendo primeiramente a Deus por estar vivo e a vocês que assistem os meus vídeos, que tem me dado muito apoio. Eu estou muito feliz e muito grato por isso. Espero que vocês gostem do meu trabalho, peço que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like ou seu dislike, não importa, faça seus comentários. Aqui quem manda é vocês, são vocês, melhor. Hoje, toda semana, eu falo um processo político, vamos dizer, um tema político. E, de certa forma, eu sei que a eleição, para presidente da República, governador, deputado federal, deputado estadual, senador, ainda tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, mas a gente precisa já que a campanha está na rua, os candidatos, estão fazendo passeatas, motociatas, fantasiados, sem usar máscara, sem fazer qualquer distanciamento social. Tá a moda agora, todo final de semana, o presidente da República pega a sua comitiva e faz em alguma capital do país uma motociata, e diz ele que não é comício não, mas imagine se fosse, E tem um problema que me aflige. É porque nós estamos sem, não tem um candidato, que tenha ideias, que tenha valores, que nos tire, desta situação binária, vamos dizer assim, que é o sim ou não, Nós temos que dizer sim ao Lula ou dizer sim ao Bolsonaro, dizer não ao Lula ou não ao Bolsonaro, porque não existe outra alternativa. Até agora nenhum cidadão brasileiro, nenhum político, que se, vamos dizer assim, que se candidate, que se apresente com características, diferentes, que nos apontem um caminho que não é esse, esse caminho que nós estamos vivendo. O Brasil entrou num caminho errado, um caminho populista, Primeiro foram 13 anos de um populismo de esquerda, não sei se centro-esquerda, com o governo do PT, e agora nós estamos também numa extrema-direita radical, que é do presidente Jair Bolsonaro. Não estou criticando, porque todo mundo tem o direito de pertencer a essa ou aquela ala específica, Mas a gente enxerga que o Brasil está sem rumo. O Brasil perdeu o caminho. O Brasil está fora do eixo. Com essa política radical, do presidente Bolsonaro, que tentou e conseguiu, de certa forma, isolar o Brasil do mundo, colocando no Itamaraty um embaixador que teve a audácia, vamos dizer assim, de dizer que estava feliz porque o Brasil se tornara um pária. Um pária é muito difícil para a gente que teve grandes embaixadores, Afonso Arinos, Graça Aranha, e tantos outros que fizeram a história da diplomacia no mundo. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro não consegue conversar com ninguém no mundo. Hoje, se o presidente Jair Bolsonaro sair do Brasil, ele vai ser xingado pelo mundo. Eu não sei quem está errado, se é o mundo ou se é o presidente Jair Bolsonaro. O que eu quero dizer é que é preciso que se apresente, vamos dizer assim, um candidato que nos aponte para uma alternativa diferente, que a gente saia desse disse-me-disse, dessa política podre de esquerda e direita, comunista, não comunista, reacionário, não reacionário, porque quando a gente olha para a realidade, quem em 2018
elegeu, votou em Bolsonaro, é porque não queria Lula. E agora, em 2022, nós vamos votar em Lula porque não queremos Jair Bolsonaro? É muita pobreza. É o não de Jair, o não ao Lula, agora o não a Jair Bolsonaro. E a gente não enxerga o outro. Eu não estou falando mal de nem de Lula, nem de Bolsonaro. Não estou aqui fazendo crítica ao presidente Bolsonaro. Se há alguma coisa eu cito, é porque o que aconteceu. E fato é fato, não tem como a gente negar. Assim como também o governo Lula. O PT, não adianta, o PT colocou o Brasil num lamaçal. Ele enterrou o país numa corrupção generalizada. Né? E Jair Bolsonaro pegou vamos dizer assim, essa oportunidade e prometeu que resolveria, que fazia uma nova política, né? Incorporou a Lava Jato, trouxe o juiz para ser ministro da Justiça. Então ele cresceu com isso, né? Que parecia que as coisas tinham se resolvido. Mas não, quando ele assumiu a presidência da República, o que se viu? Ele abandonou o Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, enterrou a Lava Jato. Né? E o STF, no engenharia política, né, ressuscita o Lula. A palavra é ressuscitar, porque Lula estava morto politicamente. Mas o STF, diante de tanta desastre político do Jair Bolsonaro, disse, não, gente, vamos trazer, inventou essa engenharia e cancelou, né? Suspendeu os crimes de Lula. Ele não isentou Lula, o STF não imunizou Lula. Né? Deixar bem claro, Lula não é inocente. Os processos o qual ele foi submetido, julgado e condenado, eles estão aí, os fatos são esses. Não vou entrar no mérito se o juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade ou imparcialidade, se a vara de Brasília é a competente, se a vara de Curitiba é incompetente, porque passou por 3 instâncias, né? E é a primeira lição que um estudante de direito aprende na faculdade é que quando ele for uma ação, ele olha 2 coisas básicas, a prescrição e a competência do juízo. Quando alguém chega no meu escritório e me faz um relato de um direito que teve seu direito violado, teve seu direito furtado, seu direito roubado, eu tenho que analisar primeiro a possibilidade da prescrição, saber se aquele fato já prescreveu, se ele já não tem mais o seu direito de recorrer, que seu direito seja consertado ou voltado para ele, né? E a questão da competência, se é na justiça comum, se é na juizado especial, se é na competência da justiça federal, se é na justiça estadual, são esses detalhes. Né? A mesma coisa é o juiz. Quando eu ingresso com ação no tribunal, na vara, né, civil ou vara criminal de Itaquaritinga, do Norte, Santa Cruz do Caparibe, a primeira coisa que o juiz vai olhar é se ele é competente para julgar aquela causa. Se não for, ele ou arquiva a ação, ou aquela ação, ou, né, declina e diz, olha, doutor Antônio, o senhor ingressou com a ação no local errado, a vara, eu não sou competente. Aí, doutor, o senhor me desculpa, entro novamente na vara civil, na vara penal, naquela vara que era competência. É muito estranho que a Lava Jato tenha feito durante 5 anos, né, todos esses processos, né, contra o presidente Lula e contra os empreiteiros, né, da Odebrecht e tal, companhias e companhias. Depois de 5 anos é que o STF, que estava julgando, era ele, né, o prevento, vamos dizer assim, né, acho que era não sei se era o Fachin, né, depois morreu e foi substituído, né. Aí depois de 5 anos ele disse, não, a vara não era certo Curitiba, vamos mandar para a vara federal de Brasília. Aí o ministro do STF, que não gostava, sempre foi um adversário da Lava Jato, disse, não, agora a gente também tem que julgar a parcialidade do juiz. Né? Porque transferir
os crimes de Lula da Vara de Curitiba para a Vara de Brasília era pegar as mesmas provas e mandar julgar, fazer sentença. Mas não, quando ele julgou a imparcialidade do juiz, o que ele fez? Ele conseguiu que anular as provas. Então a Vara Federal de Brasília tem que constituir novas provas. Isso, na minha opinião, não vai acontecer. O Lula vai ser. A prescrição vai ocorrer, os crimes de Lula, e Lula não será processado. Então o Lula está livre para ser político novamente, mas não está imune. Ele não pode afirmar que é inocente. Inocente ele não é. Os processos existiram. Agora, se o juiz era competente ou não, se o juiz foi imparcial ou não, não cabe a mim fazer esse julgamento. Agora, eu só entendo que o STF, o TRF, deviam ter encontrado essa falha processual no início, e não depois de 5 anos. Então, veja que tem um viés político nessa decisão a respeito do presidente Lula. Mesmo assim, eu não estou aqui para tirar o mérito de Lula. Eu acho que Lula, no seu primeiro governo, fez um governo bom, né? Porque ele pegou as benesses, uma Europa extremamente achava que estava rica, compradora, os Estados Unidos estavam em vento em popa, e o presidente Fernando Henrique Cardoso, que vocês gostem ou não, reinseriu, né, depois do desastre, né, do fim do ciclo militar, de 84, 85, com o presidente Sarney, o país estava um desastre, né, desacreditado no mundo, né, sem crédito, sem nada. O Brasil, do ponto de vista econômico, de 85 até, né, o último ano de Fernando Henrique Cardoso foi um desastre. Né? Aí vem o Fernando Henrique Cardoso, reinsere o Brasil no eixo internacional, como assim fez um acordo da dívida externa, através do ministro Malan, conseguiu equilibrar a dívida externa do país, né? O FMI parou de nos cobrar todo dia, né? Que vinha a missão do FMI toda semana conferir nossas contas, né? O Pedro Malan fez uma bela negociação, né? O Fernando Henrique fez o processo de privatização, né? Que você concorde ou não, o processo de privatização foi o carro-chefe de Fernando Henrique Cardoso. Então, com o Fernando Henrique Cardoso, reinseriu o país no eixo, o país começou a crescer do ponto de vista econômico, do ponto de vista do mercado. Esse crescimento eu vou deixar do ponto de vista de mercado, porque tem uma coisa muito estranha. O que é o mercado? O mercado é uma coisa subjetiva, mas o mercado, quem manda no Brasil, são os empresários de São Paulo. Né? Quando o empresário de São Paulo diz que o Brasil está crescendo, infelizmente a gente tem que acreditar, porque é eles, né, a Faria, antigamente era, não sei se ainda é, a Faria Lima, que era a rua dos empresários ricos de São Paulo. Eu não sei se é a Avenida Paulista, eu não sei qual delas, eu não conheço São Paulo. Então a gente tem que olhar São Paulo, o Brasil, do ponto de vista do empresariado paulista. Até porque eu acho que 67%, 68% do PIB, ou seja, tudo aquilo que é produzido no Brasil é de São Paulo, né? Então, ou seja, de cada R$ 100 de receita, 68, 67 é gerado em São Paulo. Então, a gente tem que reconhecer que São Paulo é um estado forte, um estado que tem uma força política muito grande, né? E é de lá onde tem saído nos últimos anos, né, os nossos presidentes da República, né? Exceto de seu Itamar Franco, que era mineiro de Juiz de Fora, e o resto, né? Collor, que se dizia alagoano, mas de fato Collor é carioca, né? Nasceu no Rio de Janeiro, foi criado, ele é de uma família alagoana, mas Collor nasceu e se criou no Parque Güell, um dos redutos cariocas mais ricos, né, daquela cidade. E tivemos também o presidente Sarney, né, que foi por um desastre que ele se tornou presidente, quando o Tancredo Neves, que é também mineiro, né, de São João del Rei, né, a velha cidade de São João del Rei, histórica cidade de São João del Rei, Tancredo Neves morreu e Sarney, que era do Maranhão, assumiu. Depois de Fernando Henrique Cardoso, que o Fernando Henrique Cardoso, eu acredito que ele nasceu no Rio de Janeiro, ele é carioca, nasceu numa rua, agora esqueci o nome da rua, de Botafogo, que o Fernando Henrique nasceu, Rua Bambina, em Botafogo, né?
Esse casarão, acho que não sei se está preservado. É um casarão que eu passei lá, vi muito, não sei se é um centro cultural, alguma coisa, mas devíamos preservar, que o nosso presidente, né, muito deve ser, a história do nosso país deve ser preservado. Mas a família de Fernando Henrique Cardoso eu acho que é de Goiás, né? E temos agora o presidente Bolsonaro, que também é paulista, mas radicado politicamente no Rio de Janeiro. Então, estou fazendo uma biografia dos presidentes, né? Para dizer exatamente porque do interesse que a gente deve ter pela política. Porque esse problema que nós estamos vivendo, desta falta de vontade de participar da política, é consequência de uma ditadura militar, né, que durou 25 anos. E toda a juventude, como eu, né, eu posso dizer que eu sou um vivente, né, da Revolução de 64, porque quando ela começou eu tinha 7 anos, e eu vivenciei todo o processo, né, da falta de transparências, né, da falta de... A gente não podia falar o que queria, porque era censurado, né? Eu me lembro que um grupo de colegas meus, do colégio no Rio de Janeiro, onde eu estudava, ele tinha um cabelo grande, né, cabeludo, era da moda da época, né, de 70, 80, né, todo mundo, todo jovem tinha que deixar o cabelo crescer. E aí ele saiu cantando, né, uma música que foi proibida, né, e saiu tocando violão, né, do colégio, pelo meio da rua, tocando um violão, uma música que era proibida, né, pela censura, né. E ele no dia seguinte a polícia prendeu ele, levou para a delegacia e cortaram o cabelo dele. Ele chegou no dia seguinte na escola com o cabelo raspado, né, porque foi preso cantando uma música proibida. Já imagine se que estado de direito é esse que uma pessoa não pode cantar uma música, né? Eu acho que qualquer música, não tem que ter censura em música, né? Música é qualquer um que faz, né? É uma bela música, né? Que foi proibida, como tantas outras, né? Praticamente as obras, né? De Chico Buarque, de Gilberto Gil, todos os cantores, né? Da década de 70, 80 tiveram músicas censuradas, né? Então essa falta de liderança política hoje é consequência desse desastre que foi a Revolução de 64 com relação à liberdade, né? Porque tem essa bobagem, né, de comunismo e capitalismo, né? Eu defendo o seguinte: comunismo é uma teoria, eu entendo uma teoria econômica, assim como capitalismo é uma teoria econômica. Mas o que a elite fez? A elite brasileira e a elite americana, a elite europeia, criou como se o comunismo fosse uma teoria política, né? Eu tenho o Partido Comunista, tem a Rússia, a União Soviética, tem a China, muitos países o comunismo já foi abolido, né? Não podemos dizer que a China é um país comunista, a China é um país capitalista, né? Eles não têm. Talvez assim, se a gente pudesse, não podemos dizer que Hugo Chávez, né, que Maduro na Venezuela é um país comunista, é um país ditador. Né? Cuba é um país ditador, é um país que foi governado por Fidel Castro, por família Castro em Cuba durante de 50 até 89, não sei, 90. O Fidel Castro se afastou há 5 anos e morreu há pouco tempo. E o irmão dele, o Raul Castro, se aposentou há pouco tempo. Não podemos dizer que Cuba é comunista, é nada. Cuba é de uma família, governada por uma família. Né? O comunismo, o que é o comunismo? A palavra ismo, né? Comunismo, é aquilo que é comum a todos. Né? O Estado é detentor de todos os bens, né? Todos os bens pertencem a um Estado e ele provém as suas necessidades básicas. Ele te dá a comida, ele te dá a moradia, ele te dá o remédio, esse seria o comunismo. Esse é o comunismo, né? Comunismo. Né? Esse comunismo vem da Grécia, né? O Platão já fala de comunismo, né? Platão ele dizia, né, lá, o sonho, o estado ideal de Platão é quando ele pegava uma criança com 8, 9 anos e levava para uma escola, né?
para ensinar aquela criança ginástica, música, né, e guerra, né? Ele aprendia essas três coisas, mas ele não sabia quem era o pai, ele não podia saber quem era o pai não sabia de quem era o filho. Isso é o estado ideal de Platão, está lá na República, não fui eu que escrevi. Foi Platão, no ano 398 a.C., né? Essa questão Vem Karl Marx, em 1848, parece que lança um livro chamado Capital, que uma antítese, né, contra a tese do capitalismo. O capitalismo não, a riqueza individual. Se eu tenho esse papel, isso é meu patrimônio. Se eu tenho essa caixa de lenços, é meu patrimônio. Num país comunista, não, isso não me pertence, isso é do Estado, isso é do Estado. Então, é uma questão mais ou menos econômica, mas inverter o comunismo como um político, um caso político, né? E se faz um terror, né? Hoje os governantes, né, pelo menos o presidente Jair Bolsonaro, isso não é falar mal dele, porque ele é apoiador, ele é seguidor, né? O ídolo dele é um dos maiores torturadores de São Paulo, né? O tal de Ustra, foi um coronel lá que torturou horrores, matou gente, né? E o Bolsonaro é seguidor dele, é ídolo. Eu acho que é muito difícil ser seguidor. Eu não posso ser um seguidor de uma pessoa que mata outro ser humano. Eu não estou condenando as pessoas que matam, não, porque cada um tem o seu julgamento. Cabe à justiça julgar, né? Cabe a Deus fazer o julgamento. Não sou eu que vou julgar uma pessoa, mas eu não posso ser ídolo de uma pessoa que torturou, de uma pessoa que matou, de uma pessoa que perseguiu. Isso não é a pessoa que merece o meu respeito. Porque a pessoa que tortura uma outra pessoa, essa pessoa ela não tem dignidade humana, de ser humano. Né? Qualquer torturador ele não é ser humano. Ele pode ser tudo, menos ser humano cristão, por exemplo. A tortura é a pior coisa que uma pessoa pode sofrer. Então hoje se caça esse mundo, né? Tem o presidente Jair Bolsonaro, ele deve todo dia olhar para debaixo da cama para ver se tem um comunista. Né? O sociólogo, né? O filósofo que o aconselha também é o chamado Olavo de Carvalho, que eu tenho grande respeito, tem uma obra dele que é maravilhosa, mas ele também procura comunista debaixo da cama. Então, o Brasil hoje vive essa dicotomia, né, entre o extrema-direita de Jair Bolsonaro e extrema-esquerda de Lula. E a gente precisa de um caminho do meio, no centro, um equilíbrio. Né? E eu sonho ainda que nesse decorrer de 1 ano e 3 meses, até outubro de 2022, que consigamos um candidato que se apresente, né, um candidato com uma nova filosofia, com uma outra alternativa, porque nem de Lula nem Bolsonaro serve. São praticamente dois seres da mesma moeda, um do lado do errado, mas que é igual, o peso é igual do lado do certo. Então eu não sei quem está certo, se é Lula, se é Bolsonaro, se é Bolsonaro, se é Lula. O fato é que eu quero, que eu sonho que nasça uma terceira via, ou uma terceira chance, um candidato que tenha, que desponte, né, que nos aponte para um governo que a partir de 2023 a gente volta a sonhar de novo num país justo, um país solidário, um país que tem uma política econômica, um país que tem uma reforma política, que tem uma boa educação, que tem uma boa segurança. Né? Isso, infelizmente, a gente não tem mais isso hoje, como prevê. O governo atual praticamente acabou. Ele só está esperando 2022 para concorrer a uma nova reeleição, né? Porque não tem mais nada. Qual é o projeto de governo? Nenhum. O projeto atual nós não temos nenhum. Tomara que o ano que vem, que eles estão dizendo que vão fazer privatizações, tomara que eles privatizem alguma empresa, porque eles prometeram fazer privatizações e que não fizeram até nada. Desses 2 anos e pouco de governo, 3 anos do presidente Jair Bolsonaro, não teve um projeto de privatização. Teve pequenas coisas, tipo alguns aeroportos que foram cedidos para iniciativa privada, mas muito pouco. E a política econômica, a gente não vê uma possibilidade de uma melhora. Né? Estão admitindo que o PIB vai crescer esse ano, mas diante dessa pandemia desastrosa, né, que a gente não vê, a gente não está enxergando a luz no fim do túnel.
Porque o remédio para essa pandemia que nós estamos vivendo, só tem um remédio hoje, né? Acima de tudo, nós temos que pedir a Deus, né, que acabe com essa pandemia, porque se Deus quiser acabar com essa pandemia, ele acaba num sopro. Mas o remédio dessa pandemia é a vacina. E você vê, a maioria dos nossos estados, nossos municípios estão sem vacina, né? Porque o Ministério da Saúde é envolvido até, não sei como, né? O Ministério da Saúde devia ser fechado, né? Botar aquelas fitas assim, proibido entrar e procurar provas lá, porque tá uma confusão no Ministério da Saúde que eu não sei, é compra de vacina que não existe, compra de empresa que paraíso fiscal, é uma bagunça nosso Ministério da Saúde. Então eu não vejo com muita expectativa que esse ano a gente consiga vacinar toda a população. Enquanto isso, nós vamos ter que agradecendo a Deus cada dia que a gente esteja vivo, né? Porque a gente precisa viver num país que tenha sonho, que a gente queira viver, que a gente tenha perspectiva, que os jovens arrumem trabalho, que os jovens tenham acesso à educação. Mas do jeito que nós estamos, os jovens não arrumam trabalho, os jovens não têm acesso à educação. São milhares de crianças fora da escola. Isso é um prejuízo enorme para a nossa intelectualidade, né? E que só vai nos trazer prejuízo a longo prazo. Eu sempre falo, gente, eu sempre, quando eu falo isso, para vocês ouvirem, até ver quanto tempo aqui, eu não estou preocupado comigo. Eu me preocupo com as crianças, né? Eu não tenho filho, sou solteiro, mas a minha família tem, né? Eu tenho sobrinhos tem sobrinhos que têm filhos, tem sobrinho que tem filhos, e eu queria que eles encontrassem um país moderno, um país desenvolvido, né? Que eles tivessem orgulho de ser estudante. Mas qual é a criança hoje que se orgulha de ser estudante? Porque a nossa educação é péssima. Os professores desmotivados. O país não acredita na juventude. Não tem um programa que diga assim, vamos ajudar a juventude a crescer. A juventude precisa de livrarias, a juventude precisa de teatro, a juventude precisa de aula de música, para ela ter perspectiva. Agora, o que se ensina nas nossas escolas? É muito pouco. Então as crianças no futuro também, eu diria que essas crianças estão sem futuro. E é muito triste a gente fazer isso. Eu sei que é lamentável falar, mas é melhor eu falar isso porque eu alerto vocês, né, a refletirem sobre isso, sobre o que a gente está fazendo, o que nós vamos fazer, o que nós vamos deixar de legado, né, de lembrança para a nossa geração, né, para os meus sobrinhos. A minha preocupação é, eu tenho só esses livros. O que eu tenho na vida são livros, né? Mas esses livros, em algum momento, eu me desfaço, quando eu desencarnar, eu me desfarei deles. Eu não sei quem toma conta. Se eu for alguém que não se interessa por leitura, a primeira coisa que ele vai fazer é jogar no lixo. E é uma pena, né? Jogar uma estante dessa de livros de sabedoria, de conhecimento, no lixo. Eu queria que os meus sobrinhos, né, gostassem de ler e que eles preservassem a minha biblioteca, ou que a minha biblioteca seja doada para uma instituição de prefeitura, e que as pessoas tenham acesso, porque livro é para ser lido, livro é para ser riscado, livro é para ser curtido, né? Livro não é para viver na estante, né? Só estão na estante porque eu já os li, né? Quando eu só levo um livro à estante quando eu leio. Então é muito importante isso. E a minha preocupação é o futuro, né? Eu queria deixar essa mensagem, porque quando eu vejo uma pessoa que nasceu comigo, né? Tem tanta gente lá da minha geração, né? E hoje eu vejo eles ou elas, né, andando na praça com os netinhos, né? Aquele me comove, me dá uma alegria, não assim frustrado porque eu não tive filhos, não, isso não passa pela minha cabeça ainda. Pode ser que a semana que vem eu já confesse isso. Mas eu vejo que tão bonito, né? Meus primos, minhas primas, né? Que se criaram comigo e hoje elas estão lá bobas, né? Aquelas pessoas bobas, né? Curtindo a netinha, curtindo o netinho. E eu quero que esses netinhos tenham futuro, né? Que preserve a história, que quando eles voltarem lá em Serra dos Bois, daqui a 30, 40, 50 anos, provavelmente os pais dele, nem eu estaremos, né? Mas eles têm algum marco, né? Alguma casa que não seja caída, que não seja uma casa velha como tem lá em Serra dos Bois, na nossa ancestralidade, a geração, né? Os primeiros moradores, estão uma casa velha abandonada e que ninguém se interessa em preservar como história. É claro que uma casa
não faz história. Quem faz história é o homem, quem faz história é o ser humano. Mas a casa é uma referência. Tá bom, gente? Então eu queria que vocês dessem essa reflexão, fizessem uma reflexão sobre isso. Porque eu gosto muito desse tipo de conversa. Já que a gente não conversa mais pessoalmente, eu achei uma maneira boa de mandar essa conversa via, assim, via gravação, né? Eu gravo o vídeo, vocês, se vocês quiserem ouvir, vocês ouvem, se não quiser, vocês não ouvem, e assim a gente vai mantendo um contato, tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez, se inscreva no canal, dê o seu like, seu dislike. Um abraço a todos.